Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, podcast oficial aqui da TV Opinião. E hoje vamos receber uma figura importante aqui no Ceará, que mexe com a vida de milhares de pessoas, tanto na capital como no interior do estado. Mas antes, recebendo aqui, estreando no podcast, nosso jornalista, repórter de político, Felipe Barreto. Seja muito bem-vindo. Olá, é um prazer estar participando do meu primeiro Questão de Opinião, minha estreia no podcast. Logo para falar de um tema importante que para a economia do Ceará, né? O turismo, recebendo a secretária Ivana. Prazer, secretária. E espero que seja uma ótima conversa. Mas vamos já falar com ela aqui rapidinho. Também o Roberto Moreira, que é o nosso colunista, sempre trazendo temas marcantes. Eu estava falando aqui com a secretária. Ela é um rosto novo, né? E o que é novo é muito observado. A gente vai tentar tirar dela alguma coisa. Secretária, seja muito bem-vinda, né? A senhora que é turismóloga por formação, tem mais de 20 anos de experiência na área, pós-graduação, foi secretária de turismo de Caucaia, que é um município importante para a economia cearense. Caucaia Ela na foi região do Beach metropolitana. Park, né? Foi. Trabalhou no Beach Park, então tem uma carreira marcante aqui já na área, né, no turismo cearense. Seja muito bem-vinda. Ai, bom dia a todos. Assim, eu que agradeço, fico muito feliz com esse convite e que a gente possa conversar um pouquinho realmente dos nossos atrativos, do que de fato é a economia do turismo para o nosso estado. Ah, muito bacana. Para começar, secretário, o Ceará recentemente, né, saiu uma pesquisa que o Ceará foi o estado que mais recebeu turistas internacionais no Norte e Nordeste, né? Isso em maio agora, desse ano, né? O que isso representa para a economia cearense e principalmente o que está sendo feito para o Ceará conseguir alcançar esses números? Tá, isso aí já é um acumulado, né? A gente também teve esse mesmo resultado positivo no mês de abril, então tanto em abril como maio. O estado do Ceará, ele entende e como uma estratégia muito realizada na secretaria, que é a promoção do nosso destino. Então, a gente precisa promover. Então, para que a gente possa realmente pontuar, nos 3 primeiros meses desse ano, mais ou menos, a gente já estava em 7 países diferentes. Né, com feiras internacionais, com estande próprio. No nosso estande, de fato, a gente mostra alguma das ações que a gente faz aqui e que a gente pode promover ao turista no nosso estado. Então, tem o artesanato, tem um pouquinho da gastronomia, tem a presença do nosso kite, que agora a gente já está iniciando a temporada dos ventos, que cada vez mais influencia esse crescimento de turistas internacionais no nosso estado. Perfeito. Foram 10 feiras, né? Nesse a gente já superou até agora mais de 10 feiras, mais de 10 países. Ah, perfeito. Secretária, continuando nesse assunto, né? A gente está chegando agora o mês de julho, mês das férias, alta estação. Como tem sido a projeção da Secretaria de Turismo, do governo do estado, para esse mês, que é um mês que promete trazer tanto turista aqui para o Ceará? A gente considera, e há algum tempo atrás, o mês das férias da criançada como um mês de alta estação para o nosso estado. Mas ele já vem com um crescimento muito positivo de junho, onde a gente teve realmente a presença, né, do São João. Então, quando a gente vai para os principais pontos turísticos aqui do nosso estado, a gente já vê agora em junho uma movimentação muito positiva. Então, realmente, a gente já está no crescimento e faz com que cada vez mais a gente tenha novos e um incremento tanto no modal aéreo quanto no modal rodoviário. Então, a gente está com expectativa, sim, de crescimento de turistas, se comparado a 2023, nessa pegada para que cada vez mais os turistas que venham ao nosso estado, e a gente não quer só quantidade, a gente quer quantidade e qualidade, que ele venha, que de fato ele saia satisfeito e que ele realmente influencie cada vez mais na economia do nosso estado, porque de uma forma muito tranquila, a gente gera emprego e renda. Então, quando a gente fala de economia, é algo que é muito direto, então a gente já tem aí, e esse é o desafio da secretaria, cada vez mais fazer com que a gente tenha médias e altas estações. Ô, secretário, eu posso? Pode, claro. Depois eu pergunto. Não, pode à vontade. Só para continuar rapidinho nesse tema, aqui a gente tem um município que é muito curioso, que eu acho que representa muito o que é o Ceará, que é Itapipoca. Itapipoca é a cidade dos 3 climas. Você tem tudo lá, né? E aqui, a gente, assim, coloca muito a questão do litoral cearense como sendo importante, como recebendo esses turistas, nas feiras que o Ceará está indo, nessa economia que o Ceará quer fomentar. Quais outras áreas são difundidas e a importância disso também? Porque nós não temos só litoral, né? Não, aí você falou de Itapipoca, mas eu vou falar do estado como um todo. Então, a gente tem litoral, a gente tem serra e a gente tem sertão, das suas mais diversas formas. Então, a gente tem a presença do litoral, sim, a gente já é muito conhecido, né, pela posição geográfica que a gente tem, pela nossa temperatura da água, pelos excelentes equipamentos que
a gente tem no nosso litoral. Mas a gente também tem as nossas serras, então se a gente for falar realmente aí da Serra Grande, a gente tem grandes eventos, grandes equipamentos, e que agora nesse primeiro semestre, quadrimestre do ano, onde a gente estava num período chuvoso aqui no nosso estado, que foi um período mais extenso, as nossas serras estavam lotadas. Por quê? Porque as pessoas ainda assim gostam de curtir o inverno, né? Digamos assim, o frio aqui no estado do Ceará. Então eu brinco muito que a gente também aqui no estado do Ceará usa casaquinho. Então a gente vai para as nossas serras, a gente não tem temperaturas negativas, mas numa temperatura muito agradável. Então esse final de semana eu recebi uma foto lá do equipamento nosso, que é o Bondinho de Ubajara, onde estava tudo branquinho, então estava tudo cheio de neve. A gente teve que suspender realmente o funcionamento do equipamento para as pessoas ficarem realmente observando. E isso é o estado do Ceará. Então a gente também tem um sertão também numa pegada muito forte. Se a gente for para a região do Cariri, a nossa fé muito presente, né? E cada vez mais movimenta e interioriza o turismo no nosso estado. Ô, secretária, aproveitando aí que o Rodrigo fez essa pergunta e a resposta da senhora, eu queria colocar algo que é no imaginário de empreendedores, seria real, mas no imaginário do Estado ainda não aconteceu. A senhora falou da Serra, né, de Ubajara, Bondinho e tal, a região lá, muito bonita, ao amanhecer principalmente. Eu vou aqui para Guaramiranga, que é pertinho, né, aqui do aeroporto. Nós temos uma temperatura do sul, mas é um turismo pobre, um turismo, eu diria assim, até medíocre, em relação ao potencial do turismo em relação ao litoral. Há alguma situação de estudo, uma pesquisa, para se fazer algo para realmente o maciço de Baturité se tornar um lugar de turismo profissional, de grandes equipamentos, acessos? Como é que a cabeça da senhora trabalha isso? A gente tem e faz parte até mesmo de uma rota do estado do Ceará, que é a rota do café. Então, as pessoas, de fato, elas tendem a procurar serras pelos atrativos que tem. Então, a gente tem, sim, excelentes equipamentos na serra, a gente tem essa rota que cada vez mais a gente proporciona para poder integrar os municípios. O turismo, só cortando a só diz que tem excelentes equipamentos lá. Me diga quais são, porque lá em Baturité, você chega no Guaramiranga, por exemplo, ali em Pacoti, você não tem o que fazer. Mas aí qual é o objetivo? Quando a gente vai para esses determinados destinos, a gente tem que entender o que é. Lá é um turismo muito mais de entretenimento no sentido da tranquilidade, do birdwatch, que é a observação dos pássaros, que é fazer trilhas ecológicas, e que isso não gera um turismo de volumes, pelo contrário, você cai cada vez mais a exclusividade. Então, não são equipamentos que a gente tem grandes em termos de volumes, mas são equipamentos que você tem na questão da qualidade. Então, você tem excelentes gastronomias. Se você for realmente no centrinho de Guaramiranga, é algo que anteriormente, aí eu posso até dizer, os moradores, né, que as pessoas aqui de Fortaleza que têm casa de veraneio, por exemplo, em Guaramiranga, não iam para o centrinho de Guaramiranga, cada um ia para o seu cantinho, para a sua residência. Hoje não. Hoje, no centrinho de Guaramiranga, você consegue se confraternizar e ver carinhas novas. Essas carinhas novas são turistas. São turistas que lá tem. Mas, assim, é algo que você vai cada vez mais num crescimento. Então, a gente vai, se a gente for para a questão da imobiliária, se nós formos pegar hoje, quanto é que custa um metro quadrado em Guaramiranga? Cada vez mais escasso, porque realmente já está muito ocupado, é o que faz com que você tenha já um olhar diferente para Pacuti, para Mulungu, onde você vai fazendo esse incremento. E cada vez mais os municípios na questão de integrar. A gente cada vez mais fala que o turismo não é individualizado em termos de território. Cada vez mais que a gente tenha acessos, né, de uma forma mais agradável, que a gente consiga fazer essa ligação de determinados tipos de atrativo, a gente traz crescimento para o turismo no município. A senhora fala, de certa forma, eu acho que o governador Elmano, que está se reunindo com empreendedores para aquela região, ele está pensando em algo mais amplo. Como é que seria uma transformação ali? A senhora que conhece bem os planos do governo.
Uma transformação é algo que a gente precisa de ter crescimento. Quando a gente fala produto turístico, não é algo que a gente produz, está tudo prontinho e chega. É algo que precisa ter evolução, crescimento. Como o senhor falou, o governador Mano está 1 ano e meio no mandato. Então, de fato, já tem ações. E aí ele até divulgou, por exemplo, agora a questão da educação. Então, a gente está levando equipamentos de educações para aquela região. A questão da saúde. Então, precisa, para poder você desenvolver a cadeia produtiva, ela é toda na sua transversalidade. Então, acessos, infraestrutura de água, de energia, a gente precisa ter estabilidade, né, realmente, para poder ter os equipamentos com qualidade, a questão da educação, então você vai começando a fazer aprimoramentos, mas da atividade turística, com certeza, se você conversar lá, os próprios secretários, a gente conversa e a gente tem essa conexão muito boa do crescimento, não é turismo não é mágico, de você bater uma varinha e de um produto turístico desenvolver em pouco tempo, até mesmo porque esses produtos que desenvolvem em pouco tempo, eles correm um grande risco de ter uma vida muito curta. E não é o objetivo. O objetivo é cada vez mais a gente fazer crescimento e fazer com que realmente o município e o destino ele consiga ter essa amplitude para ser cada vez mais reconhecido, não só no estado do Ceará, mas a nível nacional. A Secretaria de Turismo já reuniu dados ali com as prefeituras do Maciço, de números que realmente mostrem essa evolução do turismo ali na região, no Maciço do Baturité? Sim, a gente tem essa parceria e a Secretaria do Turismo de 184 municípios, a gente tem na faixa de 60 municípios cadastrados no conceito de regionalização. Então, é através, por exemplo, das rotas. As rotas, ela tem uma governança própria, assim como eu falei da rota do café daquela região, que faz com que cada vez mais a gente tenha. Então, se a gente for para um sítio X, a gente vai começar a entender como é que é a produção do café e a ligação que a gente tem daquele equipamento para com o destino e com os outros, para que possa fazendo a rota. E aí o nosso desafio como secretaria o turista ele pode vir sim para o destino, para a rota do café, mas com isso integrar, por exemplo, a rota da fé em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Não, a rota realmente das falésias. Não, eu estou vindo de outro estado, a gente tem a rota das emoções, que são, né, Maranhão, Piauí e o estado do Ceará. Então, essa ligação, essa diversidade dos equipamentos e dos destinos que o estado do Ceará tem a oferecer aos nossos turistas. Era uma pergunta que estava mais para frente, mas eu vou encaixar logo. No começo do ano, o ministro do Turismo esteve aqui, né? E assinou juntamente com o governador um investimento de 27,7 milhões para requalificar alguns equipamentos, né, turísticos. O que saiu de lá para cá? Como é que está esse processo hoje? Se já falou no tempo, falou muito do turismo religioso, né? Mas o que mais? O que vai além do turismo religioso nesse pacote aqui de investimento? Nesse pacote de investimento tem entradas de municípios, na questão realmente da identificação, né, dos pórticos, tem praças. Então, quando a gente faz diversas praças que a gente faz para a população local, são equipamentos turísticos, porque você faz o movimento. E aí, quando a gente fala do turismo, não é só o turismo estrangeiro, quando a gente fala do turismo dos próprios municípios. Então, a gente faz uma festa numa praça, aquela praça depois ela fica toda bonitinha para que a comunidade possa utilizar. Mas ele, durante determinado momento, ele é oriundo realmente da verba financeira através do Ministério do Turismo. Então, foram ordens de serviços já assinadas e tem todo o processo de você realmente finalizar a questão burocrática, administrativa, de fazer a licitação e a obra começar nesse campo administrativo. Ok. Ainda sobre a Rota da Fé, só para complementar, né? Teve uma lei sancionada em 2022 pelo então governador Isolda, que instituía aí a Rota do Turismo da Fé, né? O turismo religioso, na verdade, aqui no Ceará, que abrangia aí 12 cidades ali no Crajubá, no Cariri, cidade como Canindé, no Sertão Central também, Quixadá. Como essa política tem se mostrado? Ela tem se mostrado uma política eficiente, uma política positiva para o turismo cearense? Se a gente pegar agora, a gente teve exemplos agora como Canindé. Olha a quantidade de visitantes que nós tivemos no município, devido, não é nem devido, mas é através da nossa cultura. Então, assim, a fé ela é muito presente. A gente teve... e com muita alegria eu falo, a presença no enredo de uma das grandes escolas de samba, né, agora no Carnaval do Rio de Janeiro. Então, falando, né, um pouquinho do nosso Padre Cícero, o que faz com que rapidinho a gente já tenha um incremento. Então, de junho até outubro, no aeroporto de Juazeiro, a gente vai ter um incremento mais de 19%.
né? Não é só no modal aéreo. Então, olha como essa movimentação ela é constante. A gente já tem estudos realmente de empresas para poder levar equipamentos novos para a região. Então, tudo isso acontece de uma forma muito tranquila. A gente teve agora, né, a questão do Paulo Bandeira. É muito rápido que o turismo tem esse movimento. E esses números fazem com que cada vez mais tenha a transversalidade. Então, não é só no equipamento, mas é aquela barraquinha, por exemplo, do São João, daquela moça que está conseguindo vender o seu bolo, né, o seu artesanato. Então, tudo isso faz com que, de fato, a economia fique no destino. Esse é o principal desafio, realmente. Ô, secretário, eu quero trazer a senhora agora para o litoral. Assim, né, uns Não é o tempos... Ceará isso, a gente já foi para a Serra, agora já vamos para o litoral. O Arialdo Pinho era chefe da Casa Civil do governo do Cid Gomes. E ele é um cara visionário, Arialdo. Muito. Ele criou um projeto chamado Novos Destinos, juntamente com os aeroportos, com a estratégia de aeroportos nas regiões de praia e também do sertão, que foi lá o aeroporto na região da Ibiapaba, São Benedito. E esse projeto dessas praias, desses lugares aí, né, novos destinos, fez surgir o Preá, né, desenvolveu mais Jericoacoara, fez surgir as praias até então desconhecidas, a Baleia e outras mais ali nas proximidades de Itapipoca, Montada, né, aqui na Paraipaba. Do outro lado aqui do Aracati, esse lugar hoje virou um grande destino, que é o Fortim. Enfim, eu queria saber da senhora se esse projeto deu certo, se realmente esse turista que o governo pretendia trazer, que era o turista estrangeiro, o cara do kitesurf, o cara dos equipamentos, essas coisas ligadas ao mar, né? Se isso realmente se tornou uma realidade, ou o Ceará se preparou bem para isso, ou ainda falta algo mais? Olha, eu acho que essa visão do senhor Arialdo, ela é tão concreta que foi o que a gente começou a abrir aqui realmente o desafio, que foi conversando sobre o crescimento, né, do estado do Ceará como destaque norte e nordeste na receptividade de turistas internacionais. Então, de fato, esse objetivo, ele meio que já foi alcançado, mas ainda assim há algo muito a gente trabalhar. Hoje a gente tem 12 aeroportos no estado do Ceará. 12. Então, justamente foca no que o governador Eumano de Freitas, né, planeja para o estado do Ceará, que é essa interiorização. Então, cada vez mais a gente fomenta isso. Então, recentemente, por exemplo, eu tive em Crateús. O parque que a gente tem lá, né, o Parque das Almas, que faz a ligação com São Luís, gente, é lindo, é maravilhoso. E cada vez mais a gente está nesse incremento. A gente já tem pessoas que passam... Ali tem o Canyon também, não é? Exatamente. Do Poti ali. Canyon do Poti. Então, teve agenda semana passada, inclusive, sobre isso, né? Então, assim, tem turistas que vêm ao nosso estado para observar as nossas aves, que passam aqui 45 dias. Que a gente chama, né? Então, olha o turista que hoje a gente tem, que cada vez mais a gente precisa criar estruturas para que, de fato, divulguem o estado do Ceará também como esse atrativo. Então, o nosso litoral, ele tem excelentes equipamentos, e aí você bem falou, e a gente pode mencionar aqui, Carazinho de Amontada. Carazinho de Amontada 2020, 2015 e Carazinho de Amontada 2024. Excelentes equipamentos, uma gastronomia com chefes, diversidade. Eu esqueci de falar das flecheiras, né? Flecheiras, né? Ali, que foi realmente a Flecheira tem uma praia lá que é muito pessoal dos gringos, né? Não, assim, o do estado... kitesurf, né? A rota das falésias, que é importante também. Isso, e aí quando a gente fala, por exemplo, flecheiras é algo que a gente recebeu prêmios esse ano, realmente, como um destino acolhedor. Então, você está em Flecheiras, por exemplo, e caminhar naquela faixa de praia bem larga, sem ter fim, você olha para um lado e não olha para o outro, e você... Então, são essas belezas que o estado do Ceará tem. E aí, quando a gente vai fazer, prima, Rota das Emoções, são 3 estados litorâneos, mas na sua diversidade total de atrativos. E cada vez mais é essa união que a gente também entende que é necessária. Não só o litoral de uma forma individualizada, que é um produto para um determinado tipo de turista, assim como também essa parceria
com os outros estados. Então, a Rota das Emoções é algo que a gente está fomentando. Eu falei Rota das Falésias, mas é Rota das Emoções. A Rota das Falésias é pro lado leste. A Rota das Emoções, então, é um dos principais produtos do país quando a gente fala de rota. Olha como a gente está avançado. Então, cada vez mais temos que melhorar essa conexão aqui do estado do Nordeste. Essa rota pegam 3 estados dos 9 aqui do Nordeste. Olha a importância que é. E nós, né, como secretários, e aí já posso falar no nome dos outros 2 estados também, sabemos da importância e do quanto que movimenta, né, para aqueles municípios pequenininhos que fazem parte do nosso litoral. Deixa eu trazer uma reflexão que eu acho que é importante antes da gente continuar aqui. Havia uma grande expectativa, eu acho, de um setor que é pouco falado, às vezes, quando a gente fala de política pública para o turismo, que é o turismo comunitário. Turismo de base comunitária. De base comunitária, que o Ceará, inclusive, é berço, né? No país, é referência no país. Faço questão de lembrar aqui da Rede Tucum, por exemplo, que engloba 8 ou 9 municípios do litoral cearense, que é uma base sólida, organizada, firme, que movimenta a economia local. E havia uma expectativa, ao meu ver, muito com a chegada do Elmano, de ter uma política de fomento mais firme para esse setor. E aí eu falo da Rede Tucum, mas se você for para o Cariri, você tem, se você for para outras regiões do estado, você tem também. Como é que a senhora vê esse momento para esse turismo que sai um pouco do turismo de massa, né, mas que entra nesse turismo de base comunitária? Quando a gente fala de interiorização, a gente está falando diretamente do turismo de base comunitária. Então, como você bem falou, a gente foi no Crateus. Crateus é turismo de base comunitária. A gente divulga em quase todas as nossas feiras moita. Quando a gente faz aquele caminho de moitas, que é o caminho do amor, turismo de base comunitária. O que às vezes as pessoas não associam. Então, o turismo de massa no estado do Ceará, ele tem, mas ele tem na sua proporção e nos seus devidos locais. Se a gente for parar para pensar, o turismo de base comunitária, ele é na sua totalidade estado do Ceará. Nós não temos grandes, assim, tirando o turismo de negócios, que aí o turismo de negócio é algo que a gente, né, pode tirar um pouquinho mais da natureza, os demais eu não consigo andar e fechar os meus olhos para não ter a natureza como presente. Então, por isso que a parceria tamanha nessa questão da sustentabilidade. E uma das ferramentas que a gente traz para a Secretaria do Turismo é o turismo responsável, que pega, assim, um braço da sustentabilidade ambiental, mas é muito mais do que isso. É fazer com que cada turista, com cada pessoa que integra a atividade do turismo, o empresário, a comunidade, o poder público, eles possam ser responsáveis. Responsáveis por quê, Ivana? Por tudo. Até mesmo na manutenção, né, da nossa cultura. Então, se a gente não começar se a gente não tivesse esse olhar carinhoso com o turismo de base comunitária, será que a gente teria ainda pescadores? Será que a gente ainda sim estaria fomentando o nosso artesanato? Por quê? Porque está muito mais fácil a gente ir no lote e comprar aqueles produtos industrializados. Não, esse é o objetivo. É isso que faz o turismo do estado do Ceará ser diferente. Porque a gente cada vez mais entende da necessidade e da importância. A autenticidade do estado do Ceará está isso. A gente fala muito do Cumbuco. Cumbuco, a questão realmente do litoral e tudo. Mas eu sempre comento, gente, o Cumbuco é uma vila. Os pescadores ali estão no centrinho do Cumbuco. Você quer sim... Nativo, né? Os nativos, você quer sim colocar tecnologia. A gente tem a criação da lei do nômade digital. Você tem tecnologia, mas você tem uma vila, mas você tem a presença dos pescadores. Sim, isso é realmente a atividade do turismo. Não é só colocar e pegar determinados espaços e colocar grandes redes hoteleiras ou gastronômicas e dizer que aquilo ali é um destino turístico. Pelo contrário. Secretário, como que fomenta isso? E aí eu falo, é claro que quando vem um gringo, né, e ele compra ali, aquilo beneficia a comunidade. Mas como fomentar por meio de formação, por meio de crédito? Como é que o Estado trabalha essa parte com essas pessoas? Aí a gente tem justamente as parcerias e a transversalidade com as outras secretarias. Então, quando a gente fala de artesanato, a gente tem a relação da Secretaria da Proteção Social. Então, muitos eventos que acontecem no centro de eventos, puxando para o turismo de negócio, a gente tem a parceria e a presença desses artesãos justamente na divulgação. Todos os nossos estandes do estado do Ceará possuem artesanato. É obrigatoriedade nossa, tem a gastronomia, então tudo isso faz com que, sim, ele possa estar vendo uma imagem do kitesurf atrelado a um objeto de couro feito por um grande mestre da cultura aqui do nosso estado, assim como também a gente tem lá a nossa peça de madeira, assim como a gente também tem a nossa fé. Isso é o estado do Ceará. Então agora a gente vai estar nas Olimpíadas, né, representando o país na categoria do kitesurf, que está estreando nas Olimpíadas, e a gente vai ter lá uma área que vai ter a presença de um mestre da cultura.
Aí, Ivana, para você ver cada vez mais como o estado do Ceará já faz essa promoção de uma forma muito automática. O governador Elmano fez esse direcionamento. Então, eu vou ter lá o CAIT, mas eu vou ter o mestre da cultura de forma muito atrelada. Sendo que para a gente é tão automático que Mas muitas de vezes qual área da cultura? Esse mestre? é o nosso mestre Expedito Celeiro. Ah, o Expedito, né? Então, Tá mal representado o Ceará. você tá vendo que assim, é algo que a Não, gente porque fica o Paulão, mestre Paulão, que é da capoeira, também. mora na Europa já, né? Já, e aí quando a gente for falar agora do São João, a gente realmente tem a mestre, né, que é lá de Calcaia, então a gente faz essa ligação sempre das atividades, puxando muito para a cultura. Essa ligação é enorme, então quando a gente coloca por exemplo, o hino a gente não quer mais, entre parênteses, aquela coisa muito instrumental, a gente quer uma sanfona, a gente quer coral, né, com criançada, capoeira, como você bem falou, a gente estava realmente fazendo uma visita técnica, e aí vamos para uma comunidade, quando a gente chega na comunidade, a gente pega quem de fato está lá. Então, a gente teve realmente uma apresentação de capoeira, onde as pessoas com aqueles gringos, com aquele gingado, que não é o nosso gingado cearense, né? Aquele meu durinho, parece um bonequinho assim, mas estavam lá, estavam curtindo e entendendo que aquilo ali realmente faz parte do nosso dia a dia de sermos cearenses. Secretária, eu não quero ser chato. A senhora falou da economia, do turismo, né? E eu vi uma entrevista, aliás, eu achei até um pouco. Eu acho que não sei se ele está com a informação correta, que é o presidente da Associação dos Bares e Restaurantes, o Ribeiro, né? Ele fez uma crítica ao poder público, às entidades, falando que não tem mão de obra, não tem maître, não tem gerente, não tem cozinheiro disponível no mercado, porque cresceu muito o turismo, né? Ele disse que saiu de 13 mil pontos comerciais para 50 mil. Então, o Estado não está preparado, não se preparou para isso, ou os órgãos do Sistema S, que são os responsáveis para preparar a mão de obra, né? O que está acontecendo aí nesse meio? Por que essa reclamação? E a senhora tem conhecimento disso? Tem. Aí eu posso dar um exemplo, né, que eu tive o prazer de fazer no município onde eu trabalhei há uns 2 anos atrás. A Prefeitura Municipal recebia essa demanda. Os empresários dizendo que não tinha mão de obra capacitada para trabalhar nos seus equipamentos e a população reclamando de desemprego. Então, a Prefeitura foi lá através da Secretaria e vamos criar cursos direcionados. Ou seja, a gente já tinha realmente o local da pessoa trabalhar, a gente precisava capacitar. As pessoas não iam. Calcaia, não é só para... Então, assim, o trabalhador, no caso, o aprendiz, para aprender uma profissão, ele não vai. Não vai. Ele precisa ter mais essa consciência na questão da capacitação. E aí eu acho que é muito mais individualizados. Independente da classe social, independente do local que você esteja, nós sempre temos destaques, né? Tanto que a nossa educação aqui no estado do Ceará, ela é destaque, principalmente no ITA. A gente conseguiu trazer agora uma unidade para cá. Então, cada vez mais a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que a atividade do turismo, de fato, gera e movimenta uma economia. Cada vez mais precisamos estar capacitados. Falar o português hoje, ele é para o turismo, ele é base. A gente já precisa ter uma segunda língua. Esse crescimento de uma segunda língua vai chegar a ponto que não vai ser suficiente. A gente vai ter uma terceira. A gente vai precisar utilizar a inteligência artificial em benefícios, né? Por exemplo, a gente está criando cardápios nas suas mais diversas formas, incluindo até a questão da acessibilidade. Por quê? Porque o turismo é esse diverso. Eu até cheguei a falar com o Darlan, que é dono, dirige com a filha dele, né, um complexo de turismo em Beberibe, né? E ele tem, Rodrigo, Felipe, todos os funcionários dele, uns 700, 800, todos da comunidade, né? Ele treina, ele ensina, enfim, eu não sei qual o processo dele. A senhora deve saber, porque a senhora conhece bem. A reclamação do presidente da Abrazel parece ser um chamamento a um entendimento, não é? Mas eu confesso que não é só a Abrazel que sente isso. Se a gente for parar aqui, até mesmo no ramo de vocês, se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente tem escassez de mão de obra. Não tenha dúvida.
Então, não é algo direcionado para o turismo, pelo contrário. Mas é porque eu algo que, perguntei de para a senhora, fato, porque o turismo hoje é a principal fonte do PIB nordestino, né? E principalmente do Ceará. e nas suas mais diversas formas. Então, a gente tem aquela pessoa que consegue sair de uma... E segundo os sites aí, o principal destino das férias de julho será o Ceará. Ou eu tô errado? Não, é isso mesmo. E a gente tem que trabalhar nas suas mais diversas fases, que é justamente isso, trazer o turista, que é estar realmente junto com o poder privado, né? Com a capacitação, com a entrega, porque também entenda, não adianta a gente ter turista no estado do Ceará e ele sair insatisfeito. Aí é aquela história que a gente comentou no começo. Eu tenho quantidade, mas não tenho qualidade. Não. Por isso que esse desafio, e é um desafio da secretaria, compartilhado com todo mundo. O destino, ele só acontece, estou falando dele destino pequenininho ou destino estado do Ceará, quando todos estão trabalhando para que isso aconteça. Então, a gente precisa ter, sim, cada vez mais a comunidade entendendo de todo o benefício que a atividade do turismo faz de forma direta, financeira e social. A gente precisa ter os equipamentos cientes que cada vez mais precisamos capacitar. A gente precisa ter o poder público com o direcionamento de toda a infraestrutura. Então, vocês falaram de Itapipoca. A Secretaria do Turismo tem uma obra que é a duplicação da CE, que é do Trairi Itapipoca. É uma obra responsabilidade da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. A gente está entrando agora com obras de saneamento. Olha como é amplo. A gente está da capacitação ao modal aéreo, a questão de infraestruturas. Então, a gente precisa ter esse incremento e o entendimento da atividade turística nessa transversalidade. A senhora sugere, então, que a população vote em melhores prefeitos. Não, senhora. A gente tem que estar sempre em busca realmente da melhoria. Mas aí é um pensamento que a gente tem que ter de forma individualizada e de forma coletiva. O que é que cada um da atividade do turismo, por exemplo, está fazendo para melhor se capacitar? Será que a gente está conseguindo utilizar a nossa tecnologia para ficar nas redes sociais conversando? Ou para aproveitar aquela meia horinha todo dia e estar estudando inglês? Ou de estar aproveitando aquela meia horinha para poder estar fazendo um intercâmbio para saber o que é que o equipamento, né, digamos assim, do turismo de base comunitária está fazendo que a gente poderia estar adaptando aqui no nosso município, no nosso equipamento. A questão da sustentabilidade dos ESGs. O nosso equipamento é que vocês mesmos, vocês Não, não porque são a senhora está fazendo seu papel, né? Sim, todos O nós. Estado está fazendo seu papel. O Ceará é o maior destino turístico hoje do Nordeste. Então, o Estado... Agora, a estrutura, né, tanto de estrada, tudo está sendo feito, né? Aos poucos, porque o Ceará é um estado pobre. Mas a parte da culinária, por exemplo, da gastronomia, a parte econômica do negócio, que não é do Estado, né, parece estar devendo. Ou não é assim que a senhora entende? Não, eu sempre olho que a gente... Cada vez, o desafio do turismo é muito amplo. É assim, eu não consigo ver o turismo como começo, meio e fim. O turismo é sempre uma atividade que está em desenvolvimento, que está em adaptação, que está em crescimento. Então, são etapas que a gente tem que enfrentar todo dia. Se a gente está com determinado destino, em falta, por exemplo, da capacitação ligada à questão da hotelaria, hoje, aí você foca. Na hora que você foca na hotelaria, ele vai crescer. Aí ele vai ficar fazendo um vácuo aonde? Na gastronomia. Então, para você ver, então você tem que ter essa continuidade, cada vez mais esse incremento. É algo que a gente precisa entender muito para a gente poder ver essa diversidade. Cadeia, né? É uma cadeia, não é algo que você colocar aqui, pronto, fiz meu papel, ok, pronto, agora começa a sua parte. A gente não consegue finalizar. É sempre essa integração e essa troca, e é uma parceria. Não tem assim, como a gente não ter essa conectividade. Então, turismo, ele é conexão de fato. Secretário, aqui na nossa conversa a gente tem falado muito sobre o interior, região litorânea ali, litoral leste, litoral norte, desculpa. Mas eu queria saber um pouco sobre Fortaleza, né? E aqui a gente tem que, desde 2023, desde o ano passado, tem uma certa incomunicação. O prefeito Sarto disse que o Elmano não está recebendo ele no abolição. O Elmano, por outro lado, fala que Sarto não procura ele. Isso tem gerado alguns impactos em alguns setores, né? Economia, saúde, os diversos setores. Para o turismo, o quanto essa incomunicação entre os dois gestores do executivo, dos dois entes, tem impactado para o turismo aqui em Fortaleza? Quando a gente fala do turismo, voltando mais um pouquinho para essa transversalidade, ele é algo muito mais do que partido. A gente está lidando com comunidade. Então, eu não posso dizer que é apartidário. Pelo contrário, assim, faz parte de todos os partidos. Então, cada vez mais a gente precisa ter essa comunicação e essa interligação com todos os destinos do estado do Ceará.
não só do estado do Ceará, mas também quando a gente fala do Brasil. Como é que eu vou conseguir estar vendendo o Brasil se a gente está realmente com alguns problemas internos no país? Então, essa integração, cada vez mais, ela é presente e essa conexão, ela de fato acontece. É tanto que a gente tem o número do crescimento do turismo no estado do Ceará acontecendo. Então, quando a gente fala da atividade do turismo, a gente tem sim essa consciência da integração de todos os entes, estaduais, municipais, federais. A gente está realmente entendendo a necessidade. O turismo, ele não consegue, mais uma vez, ter começo, meio e fim. Então, a gente precisa continuar. Se a gente começa a fragilizar a atividade, aí a gente vai ter que recair, retroceder, que não é interessante para ninguém. Então, de fato, na atividade do turismo, a gente está realmente num momento muito positivo do estado do Ceará. Mas há comunicação com a Sim, gestão? exato. Sim. A gente tem comunicação total, diversos eventos, a gente conversa. Estou falando de Secretaria de Turismo do Estado com Secretaria de Turismo de todos os municípios, tá? Do 184, a gente tem mais de 60, que é o da regionalização, a gente tem comunicação com todos, a gente faz toda a parceria que é necessária. Se a gente precisa fazer um projeto aqui em Fortaleza, se a gente precisa fazer um projeto no Crato, em Juazeiro, em Aracati, a gente tem a conversa e o entendimento de tudo isso. Quando a gente vem, vou fazer um roadshow, vou fazer um fanpress, um fantrip, ele não vem apenas para Fortaleza, ele vem para Fortaleza e diversas regiões. Não, ele está vindo para a região do Cariri e pegou um pouquinho do litoral. Então, por mais diverso que ele seja, a gente, dos 60 municípios da regionalização, o estado do Ceará não tem problema com nenhum. Não, a gente pergunta isso porque, por exemplo, nós já tivemos, inclusive em outras pastas, algumas interferências muito concretas. Por exemplo, Fortaleza não assinou o Ceará por elas. A Jade teve aqui, ela falou, não foi? Fortaleza não assinou, não quis assinar. Então, assim, são coisas muito concretas. No caso do turismo, não há essa... Não houve esse impacto. Não temos. Ô, secretária, eu quero falar de equipamentos. A permanência do turista. Nós ainda estamos só com o Beach Park, ou não? Ou tem mais outros equipamentos que nós não conhecemos e que estão, de certa forma, no cardápio do turista? Quando a gente fala aqui de Fortaleza, a gente fala do Beach Park como equipamento aquático, mas aí a gente tem alguns outros equipamentos destinados. Então, a gente tem, por exemplo, o iPark, a gente tem o Alquimiste, que é um beach club que já está mais com essa questão de dinossauros na região ali de Calcaia. Se a gente for um pouquinho mais, né, pro nosso... Para Jeri, a gente tem outros equipamentos, o próprio Alquimista também a gente tem lá, a gente tem Lagoa Azul, então a gente tem equipamento sim. E as nossas Esse turista que vem para Fortaleza, ele faz esse passeio? Sim, o interessante é que cada vez mais a gente aumente a quantidade de noites que ele passa no nosso estado. Então, hoje, um turismo de lazer de família, ele tem uma média de 4, 5 noites. Então, cada vez mais, esse é o nosso desafio. Por isso que a gente precisa ter excelentes equipamentos. Por quê? Porque ele vai passar um dia no equipamento aquático, que é o Beach Park, no dia seguinte ele está indo para o nosso Parque do Cocó, ele está indo conhecer o nosso MIS, a nossa biblioteca aqui em Fortaleza, as falésias, ele está indo realmente fazer esse intercâmbio que está conhecendo um pouco da nossa serra, ficando realmente aqui em Fortaleza para poder fazer as atividades que a gente tem na nossa orla. Então, cada vez mais a gente tem A senhora não fala da área de música, né? Do forró, porque ele está fora da pauta? Não, porque a gente A estava senhora acha que, como em Buenos Aires, Fortaleza não merecia ter uma casa de forró bonita para ter o turista? A gente tem o equipamento que é o Pirata, que já é algo que a gente está aí. Eu me lembro que nós fizemos e fazemos história. Quando a gente acha que segunda-feira é aquele dia chato, né? Que começa a semana e tudo. O estado do Ceará parece com o que é segunda-feira do forró, a quinta-feira do caranguejo, agora tem a sexta-feira do camarão. Então, são esses produtos que a gente faz cada vez mais com que ele movimente. E não tem... A senhora, por exemplo, eu queria só, para não ser também interromper a senhora, a senhora acha que Fortaleza merecia ter uma casa mais assim confortável para esse tipo de turismo, como é o tango lá em Buenos Aires, uma coisa bonita, você participa do show? Olha, eu confesso a você que eu não fico incomodado com o equipamento que a gente tem, não. A senhora acha que falta um empreendedor? Eu me sinto muito confortável aqui no estado do Ceará quando a gente quer falar de forró. Assim, e aí são momentos, são festas, né? A gente pode estar falando, por exemplo, do próprio Pirata, que tem na beira-mar, assim como também se a gente vier no final de semana e acontecer festa dos nossos artistas aqui, são excelentes festas que a gente tem nos mais diversos equipamentos, como pode ser no Castelão, por exemplo, que aí são festas que muitas vezes chamam o turista, que é o turista mais jovem,
que vem para o determinado equipamento. Então a gente vai, não, vou ter fantasy aqui, mas o fantasy acontece no sábado, então eu já vou na quinta para poder curtir, tananã, tananã, sexta eu vou para a festa, sábado eu vou ficar ali um pouquinho cansado, porque a festa vai até de manhã, para retornar para o meu estado, para o meu município, mas eu já vim antes para poder curtir outros atrativos. Dificilmente ele vai chegar aqui na sexta para ir embora no domingo apenas para a festa. Por quê? Porque o nosso estado, ele é atrativo, não é que não vale a pena, seria um desperdício você vir por um único objetivo. Claro, não tem tempo, a agenda está lotada, não dá, encaixou ali, aí isso acontece, mas fica com aquele desejo, e é o nosso desafio cada vez mais tratar bem todo mundo, para poder ficar já no pensamento. Quando a gente fala, por exemplo, de turistas que passam pouco tempo no nosso estado, olha, você conhecer um pouquinho dos nossos atrativos, mas o estado do Ceará você consegue passar muito mais tempo, ainda assim sem repetir os equipamentos. Nessa mesma linha, eu acho que teve um setor que o Ceará ele demorou um pouco a se adaptar. E aí eu falo de política pública mesmo, que é o humor, né? O Ceará é a terra do humor. E nessa transição de personagem, né, para o stand-up comedy, que hoje você tem São Paulo, Curitiba, né? Tem casas de humor, tem esses equipamentos privados, né, mesmo. Mas aqui no Ceará nós também temos. Mas existe um plano do governo para esse setor em específico, um plano de financiamento, algum equipamento mais específico para esse segmento? Não, a gente não tem equipamento e nem financiamento direcionado à cadeia realmente do humor. O humor, ele está, né, na Secretaria de Cultura, realmente por fazer cultura, por fazer parte. O cearense, ele já é divertido mesmo estando sério, você já tem esse carisma e tudo. Aí a gente tenta falar sério, mas aí a gente fica assim, Maria, tanto quando termina o problema, a gente já fica. E na nossa beira-mar, a gente tem sim equipamentos, mas eu acho que a cultura também passou por uma transformação. Então, assim, essa questão dos meios de comunicação, então, antigamente a gente poderia fazer piada de tudo que a gente tinha uma determinada interpretação. Hoje, algumas coisas, algumas palavras, algumas conexões, elas precisam ser pensadas antes de ser ditas para evitar uma repercussão negativa. Então, eu acho que está nessa fase ainda do entendimento do que, de fato, é algo cômico, comédia, e que ainda não virou alguma coisa de bullying, alguma coisa ligada a preconceito. É uma transição que essa atividade está passando, é realmente esse entendimento. Porque muitas vezes a gente estava aqui numa conversa, se a gente tivesse falando há 10 muitas anos... vezes o show de humor cearense ele é muito repulsivo, né? Por parte do turista, por ter um grau, um nível meio baixo, algumas piadas morais decentes, visão do turista. Tem muita coisa boa, por exemplo, e eu vejo nomes nacionais vindo para cá, para ir para shopping, para ir para outros cantos, e em nível público, assim, a gente não vê essa movimentação de trazer esses artistas de renome, né? Vai muito daqui para lá. Eu já ia dizer, é justamente isso. A nossa cultura, ela, né, quando a gente fala de humor, é nessa troca de conexões dentro do país. Então, a gente manda muito, né, repentista, a gente faz realmente essa questão do humor, e aí faz com que as pessoas entendam isso e fiquem mais ou menos no dia a dia nosso. Né? Então, normalmente, quando a gente vai para um shopping, existem sim os períodos de a gente ver realmente o humor mais presente, mas ainda assim eles com muito cuidado, né, com as suas brincadeiras, com as suas colocações, por esse momento que está sendo... Vou já encerrar minha participação aqui, porque eu acho que a secretária está achando que eu sou um chato. Não! Secretária, se deixar, a gente passa o dia pior, tem que falar de turismo. Eu vi uma pesquisa, não sei se está atualizada, da Embratur. E nessa pesquisa justifica até o conceito do Ceará ser o maior destino hoje turístico do Brasil. Primeiro, pelo esforço que o Estado faz para organizar o turismo. Segundo, pela estrutura que oferece, né? Hoteleira, chama leitos, né? E lá o item número 1 da pesquisa do desejo do turista é o mar, a água quente, né? A temperatura da água. A temperatura da água, né? A senhora confirma isso? É o item número 1 mesmo para o turista? E onde é que ele vai tomar banho aqui, sabe? Não, assim,
Litoral a gente tem no mundo todo. Mas quantos aquele que a gente olha é lindo, mas a gente não consegue colocar o dedinho lá que vira uma pedra de gelo, que a gente não consegue. A Que Bahia, né? A Bahia, a água é fria. Que aquele ambiente ele não fica Espírito confortável. O nosso não, o nosso. E aí, mais uma vez, sou suspeita a falar nordestina, que é a Até algumas praias de Pernambuco são água gelada. Também. praieira. Então, assim, é algo que eu não tenho o canto. Ivana, você como pessoa física, escolha um canto da praia que você gosta de curtir. Gente, depende do meu humor. Então, assim, se a gente quiser algo para andar na praia, eu adoro andar. Flecheiras eu considero aquele olhar, aquela vasta faixa de praia que você anda. Então, eu acho perfeito. Se a gente for para o Paracuru, a gente está olhando para a praia, a gente olha para o outro lado, a gente está tendo... Tem um russo que escreveu um texto, eu li assim aleatoriamente. Ele escreveu em inglês, não em russo, né? Até estranhei, porque o russo odeia o inglês. E ele conta que na Flecheira ele foi caminhar e tem as pedras, e ele lá pegou uma lagosta. Engraçado isso, né? É uma coisa tão da natureza, né? E é nosso, então assim, e aí não, a gente quer um pouquinho mais de qualidade, né, de conforto, então sentar num beach club, botar uns pezinhos assim na areia e ficar olhando o mar, a nossa praia do futuro de manhãzinha cedo, algo bem cedinho mesmo, porque o nosso sol realmente, né, quando ele vem, então você ficar sentado, pegando um livro, molhando ali a beira os pezinhos, a gente vai pro litoral leste, você bem falou, de Capuí, Fortim, eu sou suspeita porque eu sou praia, então no período de pandemia que a gente... é apaixonada pela causa. Olha, no período de pandemia que a gente não podia ter essa conexão, então a gente eu saía de casa sem destino, então muitas vezes quando a gente vai parando, vendo, isso aqui com a gastronomia, então eu digo assim, gente, infelizmente, eu trabalho onde as pessoas gostam de passar as férias, então às vezes eu tô toda descabelada e tudo, gente, eu tava no litoral, eu tava vendo como é que tava o equipamento e tudo, então tem essa diversidade que eu digo que para cada um dizer o que é melhor, eles precisam conhecer o estado do Ceará todo. Então, aqui fica o desafio da gente ir realmente do litoral leste ao oeste e poder fazer esse campeonato para a gente ranquear quem são os melhores destinos com seus objetivos. Eu vou só encerrar, deixa eu só encerrar minha participação, depois você fica à vontade aí, Felipe. A senhora dirige a maior indústria do Ceará, que é a do turismo, a que mais emprega, a que mais gera impostos, enfim... Aqui vem sendo a salvação do Estado, né, para o seu PIB, né? Teve até um PIBão agora, como chama, né? Ai, todo mundo feliz. Como é isso na cabeça de uma mulher? Como é isso no sentimento da senhora, no tamanho da responsabilidade? E como é que a senhora, secretária, vê essa responsabilidade como um difusor, né, para o Ceará crescer? A senhora acha que o governo devia investir mais, por exemplo, no turismo, nessa estrutura toda que a senhora fala, nesses caminhos do desenvolvimento do turismo? Olha, eu fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade de, em parceria com o governador Eumano, fazer, né, colocar em prática ações que, de fato, influenciam de uma forma muito diversa os 4 cantos do estado do Ceará. Também me emociona nas suas palavras, porque eu sei o tamanho da responsabilidade. Então, às vezes, as pessoas falam da atividade do turismo, sejam de forma positiva, de forma negativa, de uma forma muito pontual, de uma forma muito como se fosse um objeto. E isso me incomoda muito. Gente, a gente está falando de uma economia que tem seus altos e baixos, que tem seus ajustes, que precisam cada vez mais fazer. Por ser essa transversalidade, não é algo modular. Igual você criar menino. Você tem 3 filhos, você não consegue fazer a mesma educação para os 3 e os 3 darem o mesmo resultado. Então, a diversidade no estado do Ceará também está isso. A forma como a gente comunica com o litoral leste é totalmente diferente com o litoral oeste. Assim como o Serra, como o... Então, assim, essa diversidade E aí eu utilizo a secretaria e sei que a responsabilidade é minha, né? É do governador Eumano, mas também é de todos nós cearenses que precisamos cada vez mais ter esse entendimento. Então, fico muito feliz quando você tem esse entendimento e aqui você está utilizando esse meio de comunicação para meio que lembrar e chamar um pouquinho a atenção de todos nós da importância que é a atividade turística. Não é só a questão do lazer, do entretenimento, da informalidade, não. É uma economia que cada vez mais cresce no estado do Ceará. Então, o uso da tecnologia em determinadas atividades turísticas, ela substitui a mão de obra.
No turismo, não. Ela cada vez mais promove a vinda do turista para o estado do Ceará. Quando a gente fala de equipamentos cada vez mais com qualidade, hotéis 6, 5 estrelas, a gente está falando da personalização. Então, cada vez mais, a gente precisa de mão de obra para entregar aquele produto. Se eu falo de um hotel básico, a gente está falando de uma média de 3 camareiras por X unidades de apartamento. Quando a gente fala de unidade de luxo, a gente está falando de 10, de 3, cada vez mais capacitados. Uma condição de remuneração ainda melhor, o que traz qualidade de vida para toda aquela família. Então, olha a complexidade que é. Então, eu peço não só ao poder público, mas a todos os empresários das mais diversas categorias, inclusive da comunicação, nessa ideia de cada vez mais a gente conscientizar e promover a atividade do turismo. É um desafio da Secretaria do Turismo, faz parte, está lá no topo 1 todo dia. Eu sei que o meu desafio é promover o turismo no estado do Ceará, mas eu também quero compartilhar com todos que aqui estão. Então, quando a gente administra o equipamento do centro de eventos, né, que é onde fica a sede da Secretaria. Então, às vezes eu vou lá para poder fazer visita técnica em equipamento, teve uma hora que eu vi um palco, tinham 10 pessoas no palco de um evento. Eu olho e digo, são 10 famílias que estão sendo de uma forma muito tranquila, sustentadas por um único evento, que ali, naquele momento que eu vi 10 pessoas no palco. Então, olha a responsabilidade que é a atividade do turismo. Então, me sinto muito responsável. Podem ter certeza que a minha entrega para com a atividade é 24 horas por dia, 360 A senhora é a dias. segunda mulher secretária de turismo da história do Ceará, né? Secretária Ânia Ribeiro e secretária Ivana. Nós somos as duas, né? Então, ano que vem a gente também vai estar completando 30 anos da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, então somos novos, né, ainda nessa questão do desenvolvimento, da assertividade que é necessário para a atividade turística, mas sempre lembrando que tudo isso a gente tem que fazer de uma forma de entregar qualidade, mas também na questão da personalização. Eu não quero que as pessoas digam que escolhe um local, não, tanto faz ir para o litoral leste como o leste, lá tudo é igual. Pelo contrário, jamais teremos produtos iguais no estado do Ceará. Secretário, até para entrar nesse assunto, é muito bacana a forma como a senhora faz, e é isso mesmo, o Ceará é isso. E o Ceará, ele é muito felizado, nós temos um patrimônio gigantesco, que é o Parque Nacional de Jericoacoara. Nós temos 2 parques nacionais, né, o de Ubajara e o de Jericoacoara. Ele foi leiloado no começo do ano, depois de um processo custoso, né, que a sociedade ficava muito de olho. E eu queria que a senhora primeiro falasse como está esse processo hoje, o que é isso. É privatizado? Não é. Ele é concedido à iniciativa privada. Queria que a senhora explicasse isso e entrasse num ponto também. Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer, de falar com a gerente do Parque Nacional lá das Cataratas do Iguaçu. E ela falou que tinha um problema muito grande, que a iniciativa privada ela olhava para as cataratas, que era o que atraía turistas, era o que gerava economia ali, e o restante do Parque Nacional, eles não conseguiam olhar para essa parte. Como é que o Estado vai trabalhar para que isso não aconteça aqui no Ceará também? Pronto, com esse olhar é que, de fato, a gente precisou ter essa conexão maior em termos de tratativa de como é que seria realmente essa ação para com essa empresa que vai realmente estar lá participando do processo, mas ela vai participar de um processo. A gente vai ter realmente uma governança que vai unir poder estadual, poder federal, né, e a comunidade dos 3 municípios que fazem parte do parque. A gente entende que o parque não é um produto, né, e que tem a ligação direta com aquele município onde tem a maior parte do território. Ele é, sim, de uma forma muito direta dos 3 e ainda tem uma ousadia de dizer para com o estado do Ceará todo. Então, muitas vezes a gente fala de Jericoacoara e as pessoas associam de uma forma mais rápida do que a palavra Ceará. Então, essa é a conexão que a gente tem. Então, a gente tem essa governança, a Secretaria do Turismo está fazendo parte, está encabeçando também essa ação do governo do Estado, assim como a Secretaria do Meio Ambiente, como o ICMBio, no intuito da gente fazer com que cada vez mais nós possamos trazer desenvolvimento para aquela região.
né? E é uma região territorialmente grande. A gente tem mais um outro parque nacional, que é o Parque de Ubajara, né? Que a Secretaria de Turismo é responsável pelo bondinho de Ubajara, também uma responsabilidade nossa direto da Secretaria de Turismo, onde a gente tem excelentes resultados em termos de quando você fala em Parque Nacional, as pessoas lembram de Jericoacoara, lembram também do Parque de Ubajara e ter essa conexão. Então, a gente, em parceria realmente com o Estado do Ceará, com o governador Elmano de Freitas, cada vez mais trazer realmente desenvolvimento para aquela região. Então, hoje a gente tem, através da Secretaria de Turismo, a duplicação da CE, Traíra e Itapipoca. O intuito é que, de fato, a gente consiga chegar até lá o destino de Jericoacoara, porque tem um momento que a gente não tem a duplicação, tem um outro momento que ela da CE vira uma BR, então a gente já está em negociação com o federal para que a gente possa fazer essa amplitude. A gente também está com um olhar diferenciado para o aeroporto, né? A estrada de até Baturité vai ser duplicada da CE? Pela Secretaria do Turismo, hoje eu não tenho essa proposta, mas aí eu não consigo te dizer como é que a gente está com as outras secretarias. E além das grandes negociações que a Secretaria do Turismo está com novos equipamentos que a gente vai ter naquela região. Então, PREA também está num desenvolvimento muito positivo. Mas a empresa, ela vai ser, assim, porque concretamente, a população, ela pode, ó, tem uma empresa que ela ganhou uma concessão, ela vai ficar X anos aqui, então a empresa quer lucro também, né? Há uma questão financeira aí. A empresa, ela vira dona do local? Eu acho que o que a população precisa saber é isso. Na verdade, a população ela já sabe porque foram feitas audiências públicas, então alguns questionamentos da população foi colocado nas audiências públicas e isso virou realmente itens que constam no contrato deles, então determinadas coisas não pode. A cobrança do parque, por exemplo, vai ter cobrança? Terá cobrança. Os moradores pagarão? Não, os moradores, se entrar numa categoria X, não terá cobrança. Não, as pessoas que fazem parte do programa do governo do estado, que tem aí CIS, também não terá cobrança. Então, é uma parceria, não é ser dono, de fato, ou não ser dono, não é isso. É a questão da gestão e da entrega. E aí, a gente precisa, de fato, ter essa parceria para a entrega, né, da gestão, não seja do CNPJ que lá está, né, que lá ganhou aquele equipamento, mas que a gestão, por isso que a gente entendeu realmente que é necessário e que está realmente no contrato, que é ter essa governança com todas as instâncias, para fazer de fato e ter todas as visões, né? Você conseguir realmente fazer essa conexão. O Ubajara saiu, né? Assim, ele inicia. Só para. O de Ubajara inicialmente estava, e o de Ubajara tem é lindo lá, né? Eu sou suspeita também. O equipamento, então, o bondinho, quem não conhece. É gerido pelo Estado, enfim, é um local de Mata Atlântica no Ceará, então é um espaço super importante. Ele saiu, inicialmente ele estava incluído dentro desse processo. 2023, eu acho que foi muito movimentado para a senhora, Brasília, Ceará, e ele saiu porque que ele saiu nesse ponto. Ele não é do Estado, ele é do ICMBio, né? Ele então, a gestão é ICMBio. O Estado do Ceará, através da Secretaria, ela é responsável pelo bondinho. Então, o equipamento bondinho que fica dentro do parque, que é gerido pelo ICMBio, né? E aí a gente precisa, e a gente tem essa conexão, viu como é importante? Porque muitas vezes as pessoas meio que confundem o que é de quem. A intenção, claro, a gente tem as nossas responsabilidades, mas a intenção é que o visitante, que o turista, entenda que o negócio está tão bem conectado que a gente não vê quem é que está e quem é que não está. A gente só quer que o equipamento de fato funcione, né? Tendo a presença do Estado do Ceará e que faça a entrega. Esse é o objetivo que acontece realmente em Ubajara e que irá acontecer em Jericoacoara. Só rapidinho, voltando na página de Jericoacoara, né, no Parque Nacional, uma pergunta bem rápida, direta. Eu sei que talvez não tenha já uma previsão, mas com base em outros parques nacionais que foram concedidos também a empresas, a consórcios, tem uma previsão de quanto seria essa cobrança? Não, a cobrança eu não consigo te dizer, porque aí antes da cobrança, teria que ver que primeiro vai começar com alguma questão de estrutura e tudo. Não é a cobrança, não tem data para cobrança, não. Só para encerrar, a assessor já tá rapidinho. Eu acho que um tema que a população tá muito antenada também é a questão dos jogos de azar, né? Que tá em análise no Congresso Nacional, passou no Senado, vai a plenário. O Lula já disse que, se passar aí, eu não vejo por que não sancionar. E, pelo que o relator está falando, é uma indústria bilionária, né? A expectativa é que gere cerca de 20 bi ao ano. Ano passado, mesmo não sendo legalizado, gerou ali entre 14 e 30, segundo o relator. Como é que a senhora vê esse processo? Não, assim, eu tô posterior ao presidente Lula, né? Presidente Lula sancionando, tá tudo ok, aí a gente de fato comemora. Existem determinados destinos
que o jogo de azar, ele é o produto principal. Então, quando a gente fala de Las Vegas, o que é que a gente pensa? Primeira coisa de Las Vegas? Os jogos. E lá, os cassinos. E lá funciona muito bem. Los Angeles. Los Angeles. Porque lá funciona muito bem. Por quê? Porque tem toda a legislação. As coisas, de fato, precisam estar organizadas para que isso aconteça. A partir do momento que toda essa legalização acontecer, eu acho sim que o Brasil pode e deve ser também, né, comercializado como esse produto. É algo que, de fato, a gente tem essa competição, esse negócio de fazer, de jogar. Então, a gente joga futebol muito bem, a gente joga beach tennis muito bem, a gente joga o vôlei de praia muito bem. E eu acho, sim, que seria um bom produto para que a gente pudesse estar comercializando o país como um todo, como mais um atrativo. Nós não seríamos, né? Mas ele seria mais um atrativo aqui para o nosso país. Mesmo com as cargas negativas que vem com esse projeto, né? Porque você tem estudos que mostram, por exemplo, nesses locais aumenta a questão de prostituição, tem a questão do vício, que é uma pauta que está sendo muito debatida, e aí não só com jogos de azar, mas com as bets, enfim, o Brasil também está pensando nesse ponto. Aí a gente precisa, por isso que eu falo da gente legalizar e de uma forma, quando a gente faz, por isso que é tão transversal. Ok, a gente está autorizando, mas qual é o pós disso daqui? São esses pontos. Tá, como é que a gente vai agir para que isso não aconteça? Esse é o principal produto que a gente tem que ter. Esse é o desafio do poder público, em saber que a gente vai ter a opção, porque também não é obrigatoriedade, concorda? A gente vai ter a opção de aderir e de fazer com que isso vire um produto turístico, independente da região que você tá. Mas aquilo ali vindo para cá, quais são as outras ações que a gente tem que fazer para que, de fato, não aconteça os pontos negativos? E aí, esse é o trabalho que a gente precisa ter nas suas mais diversas formas. A gente pode estar falando do tabaco. Pode. Aí depois eu tenho mais uma pergunta. Tem? Não, eu queria só uma leitura da senhora. A senhora vem da iniciativa privada, né? Que é uma grande escola, né? E a senhora está do serviço público. É diferente, as coisas acontecem, como a rapidez da iniciativa privada ou é difícil? Não, olha assim, a gente pergunta assim, e aí eu vou fazer um comparativo. É bom estar solteiro ou estar casado, né? Então a gente fica naquela história, se você, o que depende do momento. Casado. Recém-casado, olha aí, ó, rapidinho tem a resposta. Não, mas assim, eu acho que é em termos de enriquecimento. Então, assim, eu fico muito feliz quando as pessoas vêm e a gente consegue ter essa troca de conversa. Por quê? Porque um pouquinho da minha cabeça tem a experiência do privado, um pouquinho da minha cabeça tem a experiência do poder municipal e agora eu estou tendo essa experiência no poder estadual. Então, isso faz com que, de fato, a gente possa estar conhecendo e integrando o produto como um todo. Eu não estou aqui só com a visão do Estado. Não, por quê? Porque eu sei a importância que é o município, mas também sei as dificuldades que o município tem. Então, eu, como Estado, o que é que eu posso fazer para poder facilitar o município e, assim, também trazer o trade para fazer parte desse processo? Então, eu acho que... E aí me sinto de uma forma muito confortável, dizendo que eu me sinto tranquila em dizer assim, a minha responsabilidade também é algo que eu posso compartilhar por ter essa experiência. Então, muitas vezes as pessoas chegam para fazer um pedido, como na secretaria, não, eu quero fazer um pedido disso e disso e disso, de apoio, patrocínio. Aí eu disse, tá, mas vamos lá. Você como município já tentou essa ação? Você já tentou com equipamento tal e tudo? Se vixe, Ivana, então as pessoas meio que brigam, Ivana, a gente vai para pedir uma coisa e a gente não sai com o que a gente pediu, mas a gente sai com muito mais deveres de casa, porque a atividade do turismo é isso, ok? Não é só o patrocínio por si só, o exemplo que eu estou dando, não. O que é que a gente vai fazer para poder integrar a comunidade? Então, como é que eu vou fazer com o lixo reciclável daquele evento? Como é que eu vou estar colocando os catadores? Como é que eu posso fazer com que o trade faça parte realmente do evento e não se sinta apenas, não, o evento chegou, saiu e eu, como trade, nem senti a presença dele. Então, eu fico muito confortável em ter realmente esse conhecimento. Faltou consciência da população sobre a importância do turismo aqui no Ceará, na beira da praia, por exemplo, o morador de Fortaleza, o de Jeri, o do Porto das Dunas, enfim. Eu acho que falta, mas também é algo que está na sua normalidade, porque é uma atividade nova também, né? Então, assim, e muitas vezes todos nós somos turistas, E aí, muitas vezes, a gente só precisa distinguir o ser turista do fazer atividade do turismo. Então, quando a gente vai
Um exemplo simples, para uma festa dá tudo certo, ok. Quando a gente vai para uma festa que dá errado, vixe, mas cadê o produtor do evento que não veio isso? Cadê o rapaz do bar que não veio aquilo? Por que não pensaram que vai ter gargalo na entrada? Então aí você começa a ver a importância de cada profissional na sua atividade. A gente está indo agora, por exemplo, Maracanaú, que teve agora, né, 30 dias de festas. Olha a quantidade de pessoas Tá tendo. que movimentou aquele município. E aí vai só para se hospedar em Maracanaú? Não, eu não tenho hospedagem para todo mundo em Maracanaú. Então, as pessoas estão vindo e estão ficando e estão fazendo essa dobradinha de Fortaleza. Por isso que eu preciso ter um acesso muito legal, preciso ter iluminação, porque é esse complexo. O evento vai sair, vai acabar o período festejo. E aí, como é que a gente vai continuar movimentando aquele espaço, aquele destino, para que cada vez mais tenham realmente grandes eventos? E no lugar do São João de Maracanaú acontecer uma única festa durante o ano, a gente possa ter o São João de Maracanã no primeiro semestre e um evento X agora no segundo semestre. Já fica aí a dica para o nosso prefeito. Para a senhora, que vai ser a Expoes lá. Aí já fica Tem o realmente... Réveillon gigante. Então, são essas coisas que a gente precisa ter essa conexão. Mas eu acho que nunca é demais ir para a atividade do turismo. Secretário, para a gente finalizar, uma pauta que... E aí, se você for entrar no site da Setu, é só o que você vê. O Ceará parece que toda semana inaugura um voo novo, e isso é importante para a economia local, né? Queria que a senhora falasse desse movimento amanhã, nesta quinta-feira, né? De hoje para amanhã. Vai ser inaugurado mais um voo internacional. Como é que a senhora vê esse momento pro turismo, para a economia cearense também? Pronto. O governador Mano, ele colocou, se a gente resumir, duas palavras: internacionalização e interiorização. Então, ele escolheu duas palavras que não tem como a gente fugir. A internacionalização é, de fato, esse desafio que a gente tem da atividade do turismo, que pode ser, talvez, um indutor e como gerador de uma diversa economia que a gente pode e que deve acarretar para o estado do Ceará. Então, a gente tem diversos equipamentos hoje, né, que iniciaram através de um turista que veio para o nosso estado. Então, ele veio fazer a prática do kite, ou então andar de parapente, alguma coisa nesse sentido, se apaixonou tanto que aquilo ali fez com que, de fato, ele viesse colocar uma franquia ou iniciar um novo equipamento aqui no nosso estado. Então, a gente vai ter, então, de hoje para amanhã às 2h da manhã, estaremos no aeroporto Pinto Martins, né, fazendo, de fato, esse primeiro voo que será realmente Fortaleza-Orlando. E aí é o primeiro de muitos, porque de fato a gente tem esse trabalho diário nesse incremento no modal aéreo, por sabermos que muitas vezes o nosso estado está estrategicamente bem localizado quando a gente fala, né, realmente, né, dos Estados Unidos, da Europa. Mas quando a gente fala de São Paulo, a gente está, se falando de um pouquinho do Nordeste, nós somos um dos mais distantes. Então, o que é bom... É importante ter aqui. Então, muitas vezes as pessoas saem daqui para ir lá para o São Paulo para poder pegar um voo que passa aqui em cima para ir para determinado local. Canadá, por exemplo, né? As pessoas descem para subir. Então, são esses desafios que a gente precisa. E aí, é parceria com as companhias aéreas, porque elas, de fato, visam, como companhias, lucro. Então, São Paulo tem realmente um público e a gente está fazendo com que o estado do Ceará tenha cada vez mais públicos para a gente poder estar cada vez mais incrementando. Se hoje a gente tem para a Flórida, digamos assim, este é o 6º voo para a Flórida que a gente vai estar colocando, ainda assim é pouco para o mercado que a gente tem, mas é muito se comparado já com o que a gente começou o ano de 2023. Então, é um crescimento, mas nesse desafio. Então, a gente comemora. Então, a gente saiu da TAP, por exemplo. A gente estava com 7 voos, passamos para 9. França, nós estávamos com 3, fomos para 5. Né? E isso eu estou falando tudo semanal, gente. O ano, normalmente, tem 52 semanas. Então, a gente tem tudo que multiplicar por 52 se a gente quiser fazer esse período. Buenos Aires, a gente mantém realmente os outros, né, 2 voos de forma direta. Então, é esse incremento e essa mobilidade aérea que também é um dos desafios do nosso governo. Perfeito. Eu queria só fazer uma última pergunta, rapidinho. Secretária, a senhora disse que tem uma relação boa com o ex-secretário Araldo Pinho, trabalhou com ele 20 anos? Foi 20 anos, trabalhou com ele? Alguns anos, mas é isso mesmo. Olha, ele disse que eu tinha carinho novo, agora você está entregando a idade. Meu Deus. Independente. Mas sim, em janeiro, ele na época do leilão, né, do Parque Nacional de Jericoacoara, ele disse que o Elmano estava traindo o setor do turismo. Foi uma fala bem forte dele, uma acusação grave. Eu queria saber, a senhora já se posicionou sobre isso? Como foi mesmo a repercussão dessa fala dele
para o setor do turismo aqui no Ceará? Eu confesso que eu não sei, assim, não decoro as palavras que ele disse, mas realmente foi uma opinião dele, uma opinião como empresário, uma opinião que a gente respeita e que a gente entende, como tudo tem realmente os dois lados, e o governador Elmano teve o posicionamento, né, como realmente, de acordo com várias negociações, não foi algo que foi cedido. Ah, não, o governador Elmano era e deixou. Não, de fato teve essa negociação. Então, por isso que foi importante ter essa governança, que foram alguns pontos que o governador Elmano achava que eram frágeis, que por isso que era necessário, de fato, não permitir que isso acontecesse, eles foram incumbidos. Então, o governador Elmano presencialmente foi a Brasília diversas vezes, conversou com a ministra Marina, conversou com a equipe do ICMBio, então nós equipe técnicas, fizemos diversas reuniões para poder, de fato, sair de uma coisa que já estava totalmente pronta para algo que fosse produzido com os objetivos do governador Elmano de Freitas inseridos. Então, a gente só precisa saber até que ponto encaixa isso. Mas, hoje, o que foi, de fato, permitido pelo governo federal foi algo negociado com a anuência do nosso governador Elmano de Freitas após essas tratativas, tá? Eu queria fazer um registro dessa conversa, porque aí tem os interesses empresariais, né, das terras, tem outras coisas no meio de declarações e interesses que nem todo mundo é anjo disso. Secretário, a gente quer agradecer a sua participação aqui, muito bacana, muitos temas legais, eu acho que deu para a população sentir o que está sendo feito em relação à cadeia do turismo aqui no estado e projetar também o que pode vir aí nos próximos meses, anos, né? Queria agradecer e já fazer um convite também para ficaram alguns pontos de fora, né? Numa próxima oportunidade a gente pode detalhar esses pontos também. Não, eu que agradeço, assim, fico muito feliz quando a gente tem realmente esse espaço para conversar dessa atividade. Se me permitisse, esse podcast ia virar um pod day, porque ia ser o dia todo conversando. Pois volte. Que cada vez mais a gente possa conversar nas suas mais diversas formas sobre a atividade do turismo. Então, por mais que a gente ache que a atividade não tem essa parceria, essa conexão direta, a gente tem. E fica aqui o meu convite para que nós, cearenses, possamos cada vez mais conhecer esse estado. A gente está com a campanha Ceará Fascinante. De fato, ele não tenho nenhuma dúvida, né, de que de fato ele é fascinante, então a gente precisa cada vez mais conhecer. E o meu convite também, né, pela audiência realmente que é o programa, né, não só no estado do Ceará, mas o país todo, que utilizem os dias que vocês tiverem de day off aí, para que vocês possam vir conhecer o nosso estado, vocês possam realmente fazer parte, sentir o que é essa conexão que o cearense tem. Então, quando eu faço essa negociação, né, a comercialização do estado mundo afora, eu sempre digo, gente, eu sou uma cearense que amo o meu estado por saber realmente de todos esses produtos que a gente tem a oferecer. Então, você está convidado, vocês, cada vez mais que a gente possa estar usando e abusando, né, de uma forma muito tranquila, muito sustentável e muito responsável. Eu não conhecia, né, Betina? Essa carinha nova. Mas é isso. Muito obrigado, viu, secretária? Nada. E a repercussão dessa conversa inteira, né, você acompanha tanto nas nossas redes sociais, como no nosso site, o opiniãoceará.com.br. Fica ligado, tem outras entrevistas, pode maratonar. O Jornal Opinião, você pode maratonar também as outras entrevistas e fica de olho que vem muita coisa mais bacana por aí.